E que o Espírito de Deus traz agora uma revelação nova ao teu coração. E a palavra do Deus eterno vem como alimento, vem como remédio, vem como cura. Que o seu interior será curado quando ouvir a palavra do Deus eterno. Em nome de Jesus, que a tua mente agora seja coberta com sangue do Cordeiro. E não haja nenhuma interferência, nenhum impedimento para que você ouça, entenda e receba a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos falar o mês todo sobre liberdade. Repita comigo, liberdade. Liberdade. Liberdade, libertação, ser livre, 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 livre. E é só o Espírito de Deus que pode mostrar para mim e para você o quanto não estamos sendo livres em alguma área. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é viva. E toda vez que a gente encontra na palavra de Deus algo que mexe com a gente, está acontecendo comigo com essa palavra essa semana. A palavra de Deus está me confrontando, a palavra de Deus está mexendo primeiro nas minhas cadeias. E eu falei, Senhor, eu quero ser livre para falar de liberdade. A palavra de Deus diz assim, em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode repetir comigo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora fale para você isso. Eu conheço a verdade, e a verdade vai me libertar. A verdade tem nome. Jesus. A verdade tem nome, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A verdade tem nome e endereço. Não há verdade fora de Deus, não há verdade fora da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vai me libertar. Me libertar do quê? Do que a verdade precisa te libertar? Deixe o Espírito Santo falar com você durante a palavra. E pergunte, Espírito Santo, o que você quer me libertar hoje? Espírito Santo, aonde eu estou presa? Do que você quer me libertar, Espírito Santo? O Senhor vai nos mostrar as prisões onde estamos presos. Toda prisão é uma forma de limitação. Toda prisão me limita, me impede de ir além. E muitas vezes eu não tenho noção de que estou limitada. Conhecereis Jesus Cristo e a sua palavra, e eu serei liberta. Espírito de Deus, aonde eu me prendi? Eu tenho um chale, uma vez eu já contei isso aqui, que é feito de tricô, não sei se é tricô ou crochê. A minha cunhada que me deu. Crochê. Não pode falar errado, né? E esse chale, ele é muito interessante porque ele tem uns pontos assim bem abertos. Quem faz crochê, acho que sabe o que eu estou falando. Os pontos dele são abertos. E eu gosto muito desse chale. O único problema do chale é o seguinte. Quando eu uso, aonde eu passo, ele engancha em alguma coisa. Aí ele engancha na porta do banheiro, aí eu tenho que voltar para desenganchar. Ele engancha na porta do carro, eu tenho que voltar. Mas mesmo assim eu quero usar. Aí ele engancha na bolsa, ele engancha nas pessoas. E é muito interessante,
Porque toda vez que eu uso esse xale, o Espírito Santo fala comigo. Toda vez. Porque ele fica assim, Jane, tá vendo? É assim. Você fica, os seus pecados são assim. Tem que ficar voltando para desenganchar. Aí você demora para ir. Tem vezes que dá um nervoso, eu fico lá, ó, desenganchando aquele negócio. E eu fico, nunca mais vou usar esse xale, nunca. E o Espírito Santo, vai. Porque toda vez que eu uso o xale, eu me engancho nas coisas. Aí o Espírito Santo diz assim para mim, tá vendo? Você quer seguir, não pode. Tem que fica enroscando em pessoas. A gente fica assim na nossa vida, enroscado a pessoas, a coisas, a lugares. É só uma ilustração para você pensar o que te atrasa a vida. Tem gente que fala assim, aquilo é um atraso de vida. Tem gente que fala isso. E nós temos que ser aqueles que não se atrasam e que estão desembaraçados de tudo. E a palavra de Deus para você hoje, para mim é, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não é livre só aqui na palavra. Se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre, livre, livre. O que são essas prisões? Além das que eu vou falar, o Espírito Santo vai colocar coisas no seu coração. As prisões, como eu disse, elas nos limitam. As prisões, elas podem ser espirituais. Como assim? Eu posso estar presa a espíritos familiares, a espíritos malignos que já vêm de outras gerações e que agora atuam na minha geração. Demônios que atuam na minha família, na minha casa. Eu posso estar presa a entidades demoníacas. Eu posso estar presa a pactos que eu fiz. Sabendo ou não. Prisões espirituais, eu posso estar presa a demônios específicos da minha família que vem vindo e toda a linhagem da minha família tem aquele mesmo problema, aquela mesma enfermidade. Espírito familiar, todo mundo morre com 48 anos. Todos os homens morrem do coração. Todas as mulheres não têm filho. Todas as mulheres se separam. Todas as empresas quebram. E nós temos as prisões emocionais. Uma não está desassociada da outra, né? A prisão emocional, ela está sempre ligada com a prisão espiritual. O que seriam essas prisões emocionais? Eu estar presa a pessoas, como eu falei do xale aqui, né? Presa a pessoas que eu não perdoo. Presa a pessoa do meu passado, da minha infância. Presa a um trauma, a um abuso que me aconteceu, seja verbal, seja emocional, seja sexual. Eu posso estar presa a um espírito de depressão, eu posso estar presa a um pânico. Pessoas começam a desenvolver, não sabe de onde que vem isso, e começam a desenvolver espírito de pânico, e tem pânico de sair de casa, pânico de abrir a janela, pânico de acender a luz, pânico de ir no shopping, pânico de qualquer coisa. Depressão, toda sorte de enfermidades. Pessoas que estão presas ao luto. Às vezes o luto se estende. O luto tem um período para acontecer. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E você tem que viver o luto. Mas tem uma hora que o luto deve acabar, porque ele senão se torna uma prisão na tua vida. Há pessoas que estão presas a esse morto e não conseguem seguir em frente. E tem gente que está preso a gente viva. Uma adoração exagerada, uma afeição exagerada ao filho, um controle doentio do filho, do marido, da esposa. Doenças de loucura. Quantas coisas nós poderíamos falar aqui? Prisões espirituais. Eu estou presa a um medo.
Medo, 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 medo de altura, medo de voar, medo de ficar no chão, medo de subir, medo de descer, medo de elevador. Tem gente que tem medo de pôr cinto de segurança. É sério. Se sente preso. Onde estamos presos? Presos a situações culturais, a situações de família. Todo mundo fazia daquele jeito e eu também faço desse jeito e nem me dou conta. E antes de casar você diz assim, eu não vou ser igual a minha mãe ou meu pai. Naquilo que você considerava negativo e ruim. E você não se dá conta que você começa a agir idêntico, igualzinho. E aí só o Espírito Santo para te mostrar. Porque você não é o seu pai, nem a sua mãe. Você é você. Você tem um destino para cumprir, só teu. As prisões, elas nos impedem de nos relacionar com outras pessoas. Eu conheci uma pessoa que ela não havia superado a morte do filho e ela, há 14 anos, está presa a uma situação de perda. Ela não consegue superar. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue viver, ela mal consegue vir para a igreja. Presa a uma perda que não foi superada. E os medos, né, são os mais diversos. Medo de ficar pobre, medo de adoecer, medo do pai morrer, medo de perder a mãe, medo de perder o filho. Medo de ter câncer. Essas coisas todas são prisões que nos impedem de seguir além. Nos impede, às vezes, até mesmo de receber uma palavra de Deus para a tua vida. Porque você está tão preso que você não se dá conta. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando a verdade, ela me liberta, a verdade me liberta, primeira coisa, quando ela revela algo. A verdade daquilo que eu não sei. Sou ignorante sobre aquele assunto, não sei. Não sei sobre essa história da minha família. Fiquei sabendo agora, porque fui perguntar, ou porque por um acaso numa reunião alguém contou. Eu não sabia sobre esse espírito maligno, eu nem sabia que todo mundo morria com essa idade. Então a verdade, ela liberta quando ela é revelada, quando o Espírito Santo te mostra sobre aquilo. E só o fato de saber, você já é liberto. Abra lá no livro de Lucas, no capítulo 13. Ou acompanha aqui pelo telão. É um texto que vai falar de uma mulher que era paralítica e andava curvada há 18 anos. Olha o que diz. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, tomando a palavra, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois neles para seres curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o seu jumento para levar a beber? E eu não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Não importa, hoje, libertar esta mulher que está presa, está nessa prisão há 18 anos, a enfermidade era uma prisão. Quando você encontra Jesus, Ele nunca diz assim, amanhã eu vou te libertar. Semana que vem a gente se encontra aqui no culto, eu vou te curar, tá bom?
Nunca disse isso. É ali andando, na hora, nem senta, nem dá tempo de sentar. É hoje. Sereis libertos. A palavra de Deus foi dita àquela mulher. O espírito de enfermidade foi revelado. E ela foi curada. Porque ela conheceu a verdade e a verdade libertou. Quantos aqui estamos presos à enfermidade? Quantos? Não importa se é um probleminha pequeno ou um problema gigante, mas nós estamos presos. Enfermidade não é da vontade de Deus que a gente ande preso nessas cadeias. Imagina 18 anos andando curvada, sem poder ver, sem poder ver as coisas, se relacionar com as pessoas. A outra verdade que liberta, a verdade liberta quando acontece uma segunda coisa também. Quando a verdade, ela vem para te confrontar. A verdade das coisas que eu reconheço e confesso como pecado. A primeira é uma verdade que eu sou ignorante a respeito dela, não sei sobre aquilo. E essa segunda é uma verdade que eu reconheço como pecado e confesso como pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim: se o Espírito Santo falar, não endureça o teu coração. O Espírito Santo está te falando agora. Você tem duas opções: endurecer o coração e continuar preso, e deixar o Espírito Santo falar, concordar com Ele. Confessar é concordar. Quando chega um criminoso lá, uma pessoa na cadeia, ou diante do juiz, e aí você ouve dizer assim: o fulano confessou o crime. O que significa? Que ele concordou a respeito daquilo que estão dizendo sobre ele, ele concorda, ele confessa o crime. Concordar com o Espírito Santo é dizer: o Espírito Santo vem e me traz uma palavra, aonde eu estou presa, me mostra o meu pecado. Aí eu concordo com o Espírito Santo, ouço o Espírito Santo, não endureço meu coração e confesso: Espírito Santo, você está certo, eu sou isso mesmo. Me ajuda. E não você pensa naquele irmãozinho, que pena que não está no culto hoje. Não, que bom que você está. Porque se o Espírito falar, e Ele está falando, não endureça o teu coração. Sabe aquela pessoa que, quando você vai falar uma coisa, gente, mas ela rebate até cansar, e fala que não é assim, e fala, não sei o que, e chora, esperneia. Outro dia eu estava vendo um programa lá da Super Nani, que é bem legal. Aí ela estava ensinando o pai lá a colocar a criança no cantinho lá para a criança entender que fez errado. Aí o pai colocava a criança levantava. O pai colocava a criança levantava. O pai colocava a criança. Gente, mas ficou lá assim, ó, e coloca, e essa criança se bate. Filho, pede perdão. Põe, ele levanta, e põe, ele levanta, e põe, ele levanta. Você está errado, filho, e põe, ele levanta, e põe, ele levanta. E aí a Super Nani dizia assim: não desista, continue pondo ele lá. E põe, ele levanta, e põe, ele levanta. Essa criança estava tão cansada uma hora. O pai também. Ainda bem que o Espírito Santo não cansa. E aí ele olhou para o olho do filho e falou: filho, você tem alguma coisa para me dizer? Aí ele disse assim: desculpa, papai, eu errei. E o pai abraçou. Ó, depois de 2, 3 horas. Ah, Espírito Santo, não desiste de mim. Oh, Jesus. Quantas vezes ele põe, eu levanto, ele põe, eu levanto.
Mas Deus, ele põe, eu levanto, eu ponho, eu levanto. Vai, Jane, fala. Vai concordar? Vamos lá. Mas o Espírito Santo foi ele que começou, porque nunca é a gente. Não é? Nunca é a gente. É sempre o outro. É o outro que começa, é o outro que grita, é o outro que faz errado. Que injustiça eu ficar no cantinho do pensamento. Que injustiça justo hoje o meu marido, a minha esposa não está ouvindo essa palavra porque é ele que erra lá em casa. É uma injustiça. Mas eu vou comprar esse DVD, vou pôr lá para ele assistir. E o Espírito Santo fala para mim e para você, senta para pensar no que você acabou de fazer. Eu estou falando, é para o teu bem. Se o Espírito falar, concorde de imediato. É tão lindo quando uma pessoa de imediato ela se rende, né? Ela pode nem estar entendendo o que está acontecendo, mas ela já fala, tá bom, ela obedece. Por quê? Ficar medindo forças com o Espírito. E eu duvido que não há nada em você e em mim eu tenho certeza, mas eu duvido que não tenha nada em você que você precise, que não precise ser liberto. Todos nós. A verdade, ela também liberta quando ela profetiza a verdade das coisas como elas são, quando eu assumo a minha identidade. Um exemplo para vocês. A história de Gideão. No capítulo 6, Gideão estava vivendo um momento de medo, de paura, um momento de covardia. Ele estava ali diante dos inimigos, dos midianitas, e assim, aonde eu fui me meter, sabe? Meu Deus, e agora? E ele estava no momento em que ele se via da maneira como ele não era. E vem uma palavra de Deus no versículo 12, para ele, diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. O que ele menos estava sentindo naquela hora era valentia. Acho que deve ter até olhado para trás para ver se estava falando com outra pessoa, né? No momento que ele se sentia mais covarde, Deus vem e fala: homem valente, não temas. Quando você está morrendo de medo, vem uma palavra de Deus e fala: não temas, eu sou contigo. Se passares pelas águas, elas não vão te afundar. Se passar pelo fogo, ele não vai te queimar. E você está lá sentindo o calor da chama e entrando no fogo. E aí Deus fala: eu sou contigo. Essa verdade, quando eu assumo o que Deus está falando, essa verdade me liberta. Quando você se vê naquela situação que não tem mais jeito, não tem caminho, não tem solução, aí Deus vem com a verdade que profetiza e diz para você assim: haverá alguma coisa difícil demais para mim, diz o Senhor. Tem coisa difícil para Deus? Mas são 18 anos andando encurvada. Já fui em todos os médicos. Mas se o Filho vos libertar, serei livre. Mas eu vivo uma situação e eu não consigo ir adiante. E o Senhor te diz: vai, dá o primeiro passo, eu sou contigo. Sai do barco. Como ele disse para Pedro: vai, sai. Levanta, levanta e anda. Fica curado hoje. Mas a minha depressão é uma coisa horrível. Ela chega a ser até uma coisa que me perturba. Eu não consigo me livrar disso. O Senhor vai te libertar hoje. E há uma coisa que eu me esqueci de falar, muito importante, que é o seguinte: a respeito da verdade que confronta. Presta atenção nisso. Há coisas, há pecados, que se eles não forem confessados para uma pessoa, a pessoa não é liberta. Há situações que você precisa procurar alguém para contar, para ser liberto. Eu já vivi isso algumas vezes, tanto na minha vida como na vida de
de algumas pessoas. E assim, situação de um pecado que já tinha acontecido, a pessoa não está mais vivendo aquilo, ela já... Não, aquilo é passado. Ela já confessou para Deus, só que ainda hoje a pessoa se sente presa por causa daquilo que ela fez, um sentimento de culpa. A pessoa desenvolve uma depressão, começa a tomar remédio, começa a ter pânico, por causa de uma coisa que aconteceu há um tempo atrás e ela nem está mais fazendo aquilo. E enquanto ela não chega e confessa, não é liberta. Confessai uns aos outros e sedes curados. Se você já confessou para Deus, se você tem uma situação assim e o Espírito Santo está te mostrando agora que você está preso, você precisa ser humilde para procurar alguém e confessar. Eu vi acontecendo mais de uma vez na minha frente, das pessoas deixarem de tomar remédio de depressão, remédio de loucura, porque simplesmente falaram daquilo. As pessoas estavam presas ainda àquele pecado, se sentiam sujas, apesar de terem falado já algumas vezes para Deus. Então fica livre hoje. Se aquela coisa que você fez toda hora fica enroscando e você tem que voltar, é porque você precisa ser liberto. Toda hora engancha, toda hora engancha. Misericórdia. Senhor, eu quero andar desenganchada. Tanta coisa para fazer, tanta coisa que Deus tem para você, e você fica voltando, e voltando, e voltando. Sabe aquele tênis que só desamarra? Não dá uma raiva? Hã? Mas que coisa, aquele tênis desamarra o tempo todo. E aí toda hora, abaixa para amarrar, abaixa para amarrar. Então você já dá uns 10 nó de uma vez, sabe? E eu estou livre desse cadarço. Não é do cadarço que você tem que ser livre hoje. O Espírito Santo vai te mostrar o que você precisa deixar ir. Senhor, eu não quero viver mais com esse sentimento, eu não quero. Eu não quero mais me sentir inferior. Eu não quero mais me sentir como ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Meu Deus, aquele que não poupou o próprio filho, deu o filho por você. E aí Deus vem com a verdade, você é amado. Como assim ninguém te ama? Mas talvez você viva numa prisão de falta de amor, de vazio interior tão grande. E você precisa sair deste lugar e ver que tem um Deus grande. Que te ama mais, como diz as crianças, mais do que o infinito. Mais do que o infinito é maravilhoso, né? Não é? E ser livre. Às vezes a gente está aqui no louvor, ou hoje mesmo, né? A gente falando sobre somos livres e tal. E você vê, às vezes, até na linguagem corporal das pessoas, o quanto elas não estão livres. Eu acho que tem gente que nunca levantou a mão na hora do louvor. Ah, o que tem? Tem sim, muita coisa. Tem gente que estuda a linguagem corporal, né? O jeito de cruzar a perna diz uma coisa, o jeito de mexer no cabelo diz outra. E aí você diz assim, levante as tuas mãos para adorar. Parece, para mim é um negócio assim, tipo, já nem penso. Mas tem gente que nada, olha, em nome de Jesus não é uma palavra de acusação para você. Mas é só para você tentar levantar as mãos hoje. E falar, Jesus, nada me prende. Porque às vezes a gente fala assim para a pessoa, levanta a mão. Não. Por quê? Não quero. Mas eu sou livre, só que eu não quero. Não, eu sou livre. Então levanta a mão. Não, é que eu não quero. Mas se você é livre, levanta a mão. E aí, você tem que dizer para você mesmo, eu sou livre. Eu posso levantar uma mão, posso levantar as duas, posso levantar um pé, posso levantar outro pé. Posso tocar a Deus. Posso ouvir Ele falar comigo. Tem coisa mais maravilhosa do que ser livre. Essa semana a gente foi no parque com as crianças, num parque de diversões, e tinha lá a montanha-russa.
E eu já estava com essa palavra que eu sou livre, que eu sou livre. Aí chegava na montanha-russa assim. Ai, eu sou livre, eu não posso pagar esse mico agora. Eu vou pregar domingo. Eu sou livre, Jane, eu sou livre, eu tenho que ir na montanha-russa. Aí, uma montanha-russa pequenininha, viu? Pequenininha, só que eu não sou muito desses negócios de assim, vamos na aventura total. Esses negócios não, eu prefiro ficar com o pé no chão. Aí, as crianças menores só podiam ir na montanha-russa acompanhado, porque não tem altura. Então eu fui na montanha-russa 1.999 vezes. E sai da montanha-russa, entra na montanha-russa. Gente, aí a primeira vez que eu fui, eu segurei tão forte naquele ferro. Uma mão segurava o ferro, o outro segurava a criança, porque eu já ficava achando que a criança ia escapar por baixo, escapar por cima, aquele troço. Jesus, mas aí as crianças... Pastora, na hora da descida, né? Qual que é o grande barato? Levantar a mão. Pastora, levanta a mão. Ai, meu Deus. O que agora? Ainda bem que eu vou ter o dia inteiro aqui para tentar. Aí eu fui 2 vezes sem levantar a mão. Minha mão suava. E aí, mas pastora, você não está aproveitando. Por que você não levanta a mão? Gente, é que eu estou cuidando de vocês. Não, mas a gente está bem. Então vamos de novo, que agora você vai levantar a mão. Aí a terceira vez eu levantei só uma mão, a outra eu continuei segurando. Já progrediu, né? Quando eu levantei uma mão, gente, que sensação incrível. É um medo misturado com uma coisa boa. Né? Mas é um medo, mas é bom, mas dá medo. Aí eu levantei. Aí na 4ª vez, eu levantei as 2 mãos. Gente, que incrível. E aí, eu que queria ir mais uma vez. E foi muito bom levantar as mãos na montanha-russa. Mas eu tive que ser incentivada pelas crianças. Do mesmo modo que a gente tem que ser incentivado pelo Espírito Santo. Vai! Levanta uma mão, vai. Tá bom. Pode segurar uma por enquanto, vai. Agora solta. 1, 2 e já! Já viu como faz criança? 1, 2 e já? Nem sabe o que tem, já pulou. Não deu tempo de você chegar para pegar. Você 1, 2 e já. Pronto, foi. Já pensou que incrível a gente ser assim com o Espírito de Deus? Ele fala 1, 2, 3, não deu nem 3, você pulou. Ninguém precisa falar para você levantar a mão para adorar, você já chega com o braço levantado. Você dança, você pula. Você não vai achar esquisitíssimo a Terezinha dançando. Quarta-feira pegaram o gasofilácio aqui, quarta-feira foi muito bom. Quarta-feira pegaram os gasofilácios e começaram a dançar para lá, para cá com os gasofilácios. Fizemos de tudo quarta-feira. Foi tão bom. Foi tão bom experimentar um pouco, ainda um pouco, da liberdade no Espírito. E mais do que o desejo do meu coração, é desejo do coração de Deus que você seja livre. Hoje. Em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Eu vou orar por vocês. E eu quero colocar diante do Senhor a tua vida, e quero agora que o Espírito Santo de Deus possa traduzir tudo o que eu disse para a tua vida. Que o Espírito Santo comece assim agora a te dizer, item por item, coisa por coisa. Que venha o Espírito Santo agora de uma maneira doce, uma maneira amável. Que o Espírito de Deus agora carinhosamente levante as tuas mãos para você desfrutar da montanha-russa. Que carinhosamente o Espírito de Deus agora te mostre aonde você está preso. Talvez seja um vício. Talvez seja uma pessoa. E o Espírito de Deus agora vai te levar a esses caminhos, a esses lugares. E Ele vai te mostrar agora aonde começou o teu medo.
Aonde começou a tua insegurança, a tua rejeição? E Ele vai te fazer ver o quanto você está encurvado, o quanto você está doente e precisando tanto de libertação. Oh, Espírito de Deus. O Filho te libertará. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo te libertará.